welcome to my channel. Sejam bem-vindos ao meu canal. My name is Isabel Pires and this channel is about faith and English. Meu nome é Isabel Pires e esse canal é sobre fé em inglês. Esse quadro específico se chama Real Talks, porque aqui eu vou contar situações da vida real, meu testemunho, algo que vai te ajudar na sua caminhada com Deus, e o objetivo aqui é também ouvir da sua parte, se você já passou por algo parecido, criar um ambiente para que você possa se sentir encorajado e também compartilhar comigo a sua história para que eu também possa me encorajar. Bom, esse vídeo eu vou falar como que eu fui para os Estados Unidos para fazer uma escola bíblica. Muitas pessoas têm curiosidade de saber um pouco do meu testemunho. No meu Instagram eu falei um pouco, inclusive, mas aqui eu quero contar com mais detalhes como que foi todo esse processo, porque sinceramente foi Deus na causa. Sem Deus eu não teria feito nem um terço do que eu fiz, né? Então essa é a vida do cristão, é um passo de fé em cima de passo de fé. Bom, tudo começou em 2023, quando o Senhor começou a falar comigo sobre ir para os Estados Unidos. Importante eu falar que antes disso, na minha adolescência, eu me converti aos 14 anos, hoje eu tenho 30. Na minha adolescência, o Senhor já havia falado comigo sobre os Estados Unidos, mas foi algo que caiu no meu esquecimento e eu tinha deixado para trás, porque, enfim, eu resolvi, por um bom período da minha vida, fazer as coisas do meu jeito. Me dei muito, muito mal. Mas o Senhor me trouxe de volta aos caminhos dele em 2022. Bom, 2023 foi quando esses sonhos que eu tinha desde muito nova, começaram a voltar. O Senhor começou a acordar esses lugares da minha alma que tinham lá adormecidos, porque sempre foi o projeto dele para a nossa vida. A gente que escolhe muitas vezes ir pelo nosso caminho. Foi isso que aconteceu comigo. Eu decidi tomar as rédeas da minha vida por alguns anos e, enfim, o Senhor é tão bom que ele transforma todas as coisas que veio para o nosso mal para o nosso bem, em nosso benefício. Aquilo que o inimigo tentou contra nós, para o nosso mal, ele vem e transforma para o nosso bem. Eu tenho visto isso dia após dia. Então, sobre os Estados Unidos já era algo que o Senhor tinha me falado na minha adolescência, anos e anos atrás, mas eu acabei enterrando esse sonho. Em 2023 isso começou a ressurgir dentro de mim. A questão eu falava para o Senhor, Senhor, eu vou para os Estados Unidos apenas se eu tiver um propósito maior. Eu tenho uma vida estável no Brasil, o Senhor me consolidou nesse lugar, minha empresa, tenho muitas coisas aqui nesse país. Eu não vou simplesmente largar tudo para ir para os Estados Unidos tentar a vida, porque não é esse o objetivo. Eu apenas quero ir se tiver um propósito para te servir, que seja por ti, para ti. E então o Senhor começou a colocar no meu coração a escola bíblica. Por dois motivos. Porque sempre foi um sonho de adolescência. Quando na minha adolescência a Bethel estava muito em alta e eu tinha muito sonho de fazer a escola bíblica da Bethel na época. Acontece que a vida aconteceu, ficou muito para trás, eu já nem pensava mais nisso. Foi tipo assim, isso aí é quando eu era adolescente, isso aí é um sonho quando você tem 20 e pouquinhos anos, não um sonho para você fazer nos seus praticamente 30 anos, eu já estava com 29. Então, eu pensei, não, meio que já foi, né? Mas aquilo começou a crescer no meu coração cada vez mais. Preste atenção. Se você está nos caminhos do Senhor, você consagrou a sua vida ao Senhor, está andando em obediência a Cristo, os desejos do seu coração, quem dá é Ele. Deixa eu te dar essa notícia. Muitos dos desejos do seu coração, quando você está num lugar de alinhamento com o Senhor, vem dele. Então, preste atenção naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Ore em cima disso, porque Ele vai te direcionar. E foi isso que aconteceu. Então, isso começou a crescer dentro de mim. Eu falei, não, eu preciso começar a pesquisar. Preciso dar algum passo. Aí foi quando eu recebi uma palavra profética em julho de 2023. Eu já estava com isso, no meu coração. E aí, em julho de 2023, no retiro que eu fui, da Dunamis, e me entregaram uma palavra profética que meu tempo no Brasil estava acabando. Foi muito sobrenatural, eu senti muito a presença de Deus, porque às vezes parece que essas palavras proféticas é entregue para todo mundo, né? Mas realmente foi algo muito específico do Senhor. Eu senti muito, muito a presença de Deus, entre outras coisas que essa pessoa falou para mim. Então, eu entendi, o desejo já existe, a palavra foi entregue. Agora, eu preciso fazer alguma coisa, não é mesmo? Então, eu comecei a pesquisar escolas bíblicas. Então, por dois motivos, como eu falei, porque era um desejo antigo, e a segunda coisa é porque o Senhor em 2023 me entregou um projeto chamado English for Christians. A minha escola de inglês online, a InLab, ela existe desde 2017, ou seja, fazem 8 anos.
Por 6 anos de vida, essa empresa, nós sempre focamos em destravar o inglês através da conversação do dia a dia. Então, nosso foco sempre foi equipar as pessoas com inglês através da conversação para você conseguir viajar e passar por uma entrevista e tudo mais. Nunca foi especificamente para o ramo cristão. Obviamente que em sala de aula sempre você acaba compartilhando a sua fé, mas o foco sempre foi inglês para conversação. Só que o Senhor me entregou esse projeto em 2023, que era ensinar inglês através da Bíblia, o que se tornou uma grande comunidade. Hoje o English for Christians tem mais de 1.500 alunos. Nossa comunidade tem várias reuniões de conversação. Então são cristãos que querem aprender inglês. Toda segunda-feira eu dou uma aula ao vivo e durante a semana nós temos essas reuniões de conversação entre os alunos, onde eles praticam tudo aquilo que foi ensinado na aula de segunda. Então é uma comunidade mesmo. Nós já vimos curas, libertação, pessoas sendo salvas. É muito lindo o que o Senhor tem feito através deste projeto. E foi algo que simplesmente, assim, brotou na minha vida. Eu comecei bem pequeno e foi crescendo com muita velocidade. Então, são essas coisas que você vê que é o Senhor te direcionando. E eu falava, Senhor, eu quero me equipar, eu quero ir mais a fundo na tua palavra. É basicamente as aulas em cima da palavra de Deus. Eu pregando a palavra de Deus em inglês, português, ensinando vocabulários ali. Então é muito mais do que uma aula de inglês, né? É um lugar onde pessoas realmente se aprofundam em Deus, têm encontros com Deus. E eu sou esse instrumento nas suas mãos. Eu quero me aprofundar, Senhor. Então esse também foi o motivo de eu optar por fazer essa escola bíblica, de eu querer tanto fazer essa escola bíblica, mas eu não faço nada na minha vida sem a confirmação do Senhor, então eu precisava de uma confirmação de Deus, que era isso. Eu já sabia que Ele estava me enviando para os Estados Unidos e eu falei, só pode ser para isso. Não tem por que eu ir como turista, eu já tinha ido outras vezes como turista, não é o objetivo, eu sabia que tinha algo a mais. Então eu comecei a pesquisar escolas bíblicas em vários lugares dos Estados Unidos, a Bethel, obviamente, que era uma das minhas top one, sempre foi, eu sempre quis. E pesquisei entre outras que já tinha ouvido falar, outras pessoas me deram um feedback bom. Só que a questão é que o Senhor começou a me direcionar para Orlando em específico. Nunca quis ir para Orlando. Nunca tive o desejo de ir para Orlando. Nunca nem quis ir para Disney. Mas o Senhor começou a me direcionar para essa cidade porque já tinha pessoas conhecidas lá. Então acabava que eu teria um suporte a mais indo sozinha do jeito que eu estava indo, né? Quando você vai em família até fica um pouco mais fácil. Já é difícil a transição, mas é um pouco mais fácil porque você tá com outras pessoas. Agora sozinha, várias inseguranças surgem no decorrer. Então eu falei, Senhor, eu preciso da tua palavra aqui. E ele foi me direcionando para Orlando. Então eu pesquisei escolas bíblicas em Orlando, porque até então todas as escolas bíblicas que eu conhecia não eram em Orlando. Aí eu fiquei meio assim, né? Vamos ver, ok, vamos lá. Quando eu lembro o dia, eu estava no meu quarto, era de noite, eu comecei a pesquisar escolas bíblicas em Orlando. E apareceu uma escola bíblica da Nations. Quando eu entrei no site para ler sobre a escola, eu comecei a sentir a presença de Deus tão forte no meu quarto. Era inverno, era tipo agosto de 2023. Aqui no sul é frio, então tava frio. E eu lembro que eu comecei a sentir um calor, tipo, como uma chama de fogo desceu no meu quarto. Comecei a suar, comecei a orar em línguas. Eu senti a presença do Espírito Santo. Eu falei, eita Deus, tem alguma coisa aqui. E aí eu fui pesquisar como que faria para fazer a aplicação nessa escola. E eles não estavam aceitando international students, estudantes internacionais, o que foi muito triste para mim. Eu falei, ué, e agora, Deus? E aí eu fui então pesquisar outras escolas em Orlando e achei a Jesus School. Detalhe, eu não conhecia Jesus School, eu não conhecia Jesus Image e nem os pastores Michael e a Jessica Cleanos. Eu não conhecia eles, não sabia quem eles eram. Nada. Entrei no site da Jesus School, comecei a ler sobre eles, entrei no Instagram, comecei a ver o que eles estavam postando, tanto na Jesus Image como igreja, quanto no Instagram da Jesus School. E eu percebi, muito de imediato, a presença de Deus. Eu falei, é diferente. A adoração deles é diferente. Eles se entregam de uma forma muito derramada diante de Deus. Então, aquilo me chamou a atenção. Só que eu falei, eu preciso ir lá para ver. E eu já tinha uma viagem marcada para Orlando desde março de 2023. Eu já estava com essa viagem marcada para Orlando. Então eu falei, aí eu vou visitar a Jesus Image e eu vou ouvir da voz de Deus, se é esse lugar para mim. Eu não sei nada dessa igreja, eu preciso ir lá pessoalmente. Eu não vou fechar sem saber realmente, sem sentir no meu coração que Deus tem me direcionado para isso.
muito importante, gente, sempre que vocês recebem palavras proféticas, vocês colocarem a teste, porque palavra profética, ela tem que ser uma confirmação daquilo que o Senhor tem falado para você, ou senão, você tem que levar, se não é uma confirmação, se veio do nada, é uma coisa que você tem que orar em cima, você tem que colocar a prova, a Bíblia diz, coloque a prova, o profeta, e também as palavras que você recebe. Então, coloque a prova. E foi isso que eu fiz, eu falei, não, Senhor, eu vou lá, eu quero ir lá, eu sinto no meu coração, mas eu quero ir lá ver. Eu cheguei em Orlando, o Senhor começou a falar. Gente, eu tenho muitas palavras no meu journal, no meu diário, que eu sempre escrevia. Quando eu recebia alguma palavra, eu já ia escrever. E eu volto nessas palavras direto, isso é muito importante. Se você não escreve as palavras de Deus, que Deus te entrega, você está perdendo demais, porque você vai esquecer. E nos momentos difíceis, você precisa ter algo sólido para que você se apegue àquilo. Não, o Senhor falou comigo de tal, dessa forma, tá aqui, eu escrevi. Você relembra, você traz à sua memória aquilo que o Senhor falou. Isso te ajuda muito. Se não fosse eu revisitar as palavras que eu recebi, eu teria desistido no meio do caminho, porque foi muita resistência. Porque quando o inimigo sabe que Deus tem um romper na sua vida, que vem um milagre na sua vida, ele vai tentar impedir. Então você precisa entender, é o inimigo fechando essa porta, tentando impedir que eu passe por essa porta, ou é o próprio Deus que está fechando essa porta? Porque nem sempre uma porta fechada é o inimigo, e também nem sempre uma porta fechada é o próprio Deus. Você tem que alinhar com aquilo que Deus tem falado contigo, e aí você vai ter o discernimento, o Senhor vai te dar o discernimento, e foi isso. Eu aprendi muito, né? Nessa trajetória de ir para os Estados Unidos, foi um grande testemunho na minha vida, onde eu criei muito confiança e relacionamento histórico com o Senhor. É histórico com Deus. Você precisa criar esse histórico com Deus. Não, o Senhor falou isso comigo aquela vez o Senhor falou isso aconteceu. E isso vai te dar fé para acreditar no impossível, para ir contra, lutar contra as vozes que vêm contrárias na sua cabeça, as vozes do inimigo, as vozes de pessoas que vão vir no decorrer também falando, será? Às vezes a pessoa nem é por mal, só que ela tem tanta dificuldade de acreditar, né, que ela às vezes acaba plantando aquela dúvida na sua vida. Então, cuidado com isso, cuidado com quem você compartilha esse processo. Às vezes até as pessoas que você mais ama, que são pessoas de Deus, muitas vezes, elas vão te desanimar ou falar alguma coisa, enfim. Todo mundo é falho, entende? É por isso que a sua confiança não pode estar no que o fulano disse, no que fulano de tal disse. Tem que estar no Senhor, na sua vida, no seu devocional com Cristo. O que Jesus falou para você. Você vai se apegar a isso. E é claro que o Senhor usa pessoas. Com certeza, se não fossem as pessoas no meu caminho, eu sinceramente acho que eu nem teria chegado lá, né? Porque o Senhor usa os seus vasos para sua obra, né? Então foi muito através de pessoas também que eu cheguei nos Estados Unidos e fiz esse 1 ano de escola bíblica. Então, neste processo, o Senhor me deu algumas palavras quando eu cheguei em Orlando para visitar. Foi muito específico comigo, porque eu falava, Senhor, eu só venho para cá. Na verdade, foi muito doido. Deixa eu rebobinar um pouquinho a fita. Volta aqui um pouquinho comigo. Antes de eu ir em novembro para visitar, em novembro de 2023 eu fui para visitar, eu já tinha recebido uma palavra de Deus que era para eu entregar meu apartamento. Só que eu falei, mas Deus, eu tô indo para visitar, eu não tô indo para ficar. Mas eu senti muito forte que era para eu entregar meu apartamento, eu dei um passo de fé. Tanto que eu tenho uns vídeos no meu Instagram de eu entregando, empacotando tudo, eu chorava. Eu chorava porque eu falava, pra onde que eu vou? O que vai acontecer com a minha vida? Eu tenho uma vida estável, eu construí tudo isso e agora eu tô me desfazendo de tudo. Eu só sei que eu me desfiz de tudo. Vendi algumas coisas por preço de banana, bem baratinho. Foi muito rápido, assim, em uma semana, pum, eu me desfiz de tudo. Sacolas e sacolas de roupa, fiquei só com o estritamente necessário. Fiquei com uma mala grande, duas, na verdade, uma ficou na minha mãe e uma eu levei comigo para os Estados Unidos. Porque foi isso que sobrou de uma vida que eu tinha estruturada já em São Paulo, em Alphaville, na época. There it is. All gone. I'm gonna donate everything. I'm just gonna take with me like a suitcase and that's it. Just have to accept what I have already decided. Not me, actually. I haven't decided anything. God did. And then if I don't do it, I'm gonna be in disobedience. So I'm not crazy, right? I'm just learning to let go of things.
I'm just learning to lose control, literally. Because it doesn't make sense. Yeah, it doesn't make sense. Because faith doesn't make sense. Spiritual things will never make sense to your flesh, to your mind. That's why spiritual people are called crazy. And if you want to be close to God, if you want to be spiritual, you will be called crazy. I don't think this video will ever be shown to anyone. It was just me preaching to myself, but I needed to hear these words from me. Então, foi uma mudança muito radical. Quando eu cheguei em Orlando, eu chorava muito, porque eu falava, Senhor, eu tô entendendo que é para cá que eu tenho que vir, mas eu não tô conseguindo, sabe, ver a figura completa, the big picture. Eu tava vendo tudo fragmentado. Então, é um lugar que te dá muito medo, né? E é nesse lugar que o Senhor que te quer, nesse lugar onde a tua confiança tá nele. Tá inteiramente nele. E você tá sensível, desesperado para ouvir a voz dele. Senhor, fala comigo. Se o Senhor não falar comigo, eu vou morrer. Tipo, esse é o lugar que Deus te quer, porque é aí que as suas experiências espirituais mais profundas vêm. Então, foi assim, ó, foi um ano de muita entrega espiritual, buscando demais dele. Então, o pré-escola foi tão importante quanto o tempo que eu estive na escola durante esse um ano. Então, eu fui para Orlando, vi a igreja, falei, Senhor, realmente a tua presença está aqui, é palpável. Uma palavra que me vinha à mente quando eu entrei na igreja foi reverência. Jesus Image é uma igreja liderada pelo pastor Michael e Jessica Koulianos. A Jessica é filha do Benny Hinn, um dos maiores avivalistas dos anos 80, e ela carrega também esse ministério eles carregam esse ministério de avivamento. Então, existe uma reverência, um temor a Deus muito grande. A forma com que eles adoram é uma forma muito entregue. A palavra é sólida na Bíblia, realmente centrada em Jesus. Então, aquilo me chocou muito. E eu cheguei na igreja, eu não sabia quem era Jéssica, não sabia quem era Michael, muito menos que o Benny Hinn era um dos pais daquela igreja. Ele é o avô da igreja, no caso, né? E assim, eu na minha adolescência fui muito impactada pelos livros do Benny Hinn. Eu sempre gostei muito dele, enfim, independente dos escândalos que teve depois, eu tive lá presente. Eu fui ensinada pela filha dele, pelas duas filhas dele, inclusive, que hoje são no ministério. Ele esteve presente em vários momentos. Ele é um homem de Deus, independente dos erros do passado, eu não vou entrar nisso. Ele é um homem de Deus, ele se manteve nos caminhos do Senhor, realmente de coração. Então, é nítido, é só você olhar os frutos, né? A igreja é uma igreja extremamente guiada pelo Espírito de Deus. Não tem como você entrar ali e você sair dali, a não ser que seu teu coração esteja muito duro. Não tem como você entrar ali e não sair dali com o seu coração cheio da presença. Então, eu tive essa experiência e eu falei, opa, isso aqui é diferente. Realmente, é como se eu sentisse o puxar do Espírito, assim, o Espírito me puxando para aquele lugar. Só que eu falei, ok, eu sinto isso no meu coração, mas Senhor, me mostra. Fala comigo especificamente. É uma entrega muito grande que eu estava fazendo. Eu estava deixando uma vida para trás. E para mim aquilo ia me custar muitas coisas e realmente me custou. Não vou entrar em detalhes aqui porque eu não sinto a permissão do Espírito Santo para abrir esses detalhes, porque é uma coisa entre eu e Deus mesmo, que eu fiz por amor a Ele e a minha recompensa é Ele. Então, eu sabia que eu ia ter que entregar muita coisa e aquilo me deixava apavorada, essa é a palavra. Então eu falava, Senhor, eu preciso de muitas palavras. Eu já tinha recebido algumas, eu preciso de mais uma agora para finalizar a minha inscrição na Jesus School. Porque eu vim até aqui, eu provei que realmente o Senhor está nesse lugar, mas eu preciso que o Senhor me direcione. E aí eu recebi uma palavra, foi de uma forma bem simples, na verdade, foi um Reels do Michael Koulianos que uma das minhas amigas compartilhou comigo. Então eu assisti aquele vídeo, o Senhor falou comigo através daquele vídeo de forma sobrenatural e ele me fez um convite. Você entrega um ano da sua vida? Talvez pareça que você vai ter que abrir mão de muita coisa. No seu exterior você vai perder muita coisa, mas você vai ganhar a mim. Por amor a mim, você entrega. E eu não tive como dizer não. É isso, Jesus. É isso.
Eu tinha o desejo de ir, não é que eu não queria ir, mas eu tava com muito medo de entregar tudo, de me desfazer de tudo. Eu tinha me desfeito do meu apartamento, mas não era só o apartamento, né? O apartamento era uma das coisas. Minhas roupas, as coisas materiais, era uma das coisas que eu iria ter que entregar. Sem contar a questão da minha empresa, do meu trabalho financeiro, parte financeira que eu não tinha. Como é que eu vou sem ter dinheiro? E então foi um passo que eu tive que dar em fé, que que o Senhor iria prover. E porque o recurso ele segue o propósito e não o contrário. Você encontra seu propósito, aquilo que Deus está te guiando, e aí o recurso corre atrás disso. É muita fé que você precisa ter e entrega. Senhor, o Senhor vai fazer. Não sei como, não sei de onde. Vai vir. Glória a Deus. Eu aprendi muito através disso. Então, ali eu fiz a minha inscrição no Jesus School, fui aceita na entrevista e comecei o processo de documentação. Precisava refazer muitas documentações. Eu precisava refazer meu passaporte, minha carteira de identidade, minha carteira de motorista, enfim. Eu precisava refazer tudo, eu precisava de tudo novo, basicamente. Não vou entrar em detalhes do porquê, mas eu precisava, tá? E nesse processo de refazer a documentação e comprovar a parte financeira para a escola, porque a escola precisa emitir um documento que comprove que você tem condições de ficar nos Estados Unidos sem trabalhar durante o período de escola, porque estudante nos Estados Unidos não pode trabalhar. Detalhe. Então, eu tinha que comprovar essa parte financeira, só que eu não tinha o dinheiro para comprovar essa parte financeira. E era só um milagre de Deus. Então, eu comecei a trabalhar muito. Foi um semestre que eu trabalhei demais. Sentia as portas abrindo, então eu trabalhei muito, eu me dediquei muito. E o Senhor, de forma sobrenatural, porque não é a força do nosso braço, é Ele que nos abençoa. A palavra diz em Deuteronômio: eu abrirei as comportas do céu e mandarei chuva para abençoar o trabalho das suas mãos. Então, Ele me falou muito sobre isso. Ele estava abençoando o trabalho das minhas mãos para que o propósito dele fosse feito. Dito e feito, eu consegui toda a documentação depois de muita resistência do inimigo. Algumas pessoas me falavam, assim, não por mal, como eu falei, não é por mal, mas elas questionavam. Nossa, amiga, será que esse é o momento de você ir? Olha o que está acontecendo, isso. Tá tendo muita resistência. Será que é o Senhor fechando as portas? E eu ia em oração e eu sentia, não, continua. Todas as portas que eu tive fechada nesse decorrer, eu falava, não, eu vou insistir. E eu insistia e a porta abria. Então, eu tinha essa palavra, esse guiar do Espírito, né? Eu me questionava, Senhor, eu não quero ir se o Senhor não for comigo. Não faço questão nenhuma de ir para um lugar onde o Senhor não está me direcionando, assim como Moisés. A minha oração era pautada nessa oração de Moisés. Senhor, não nos envie se o Senhor não for conosco. Eu prefiro ficar no deserto do que na terra prometida, sem a sua presença. Basicamente, foi isso que eu orava. Então, o meu coração estava entregue. Se não for para ser, não vai ser. Mas ele continuava falando comigo, me direcionando. Continua, bate e será aberto. Bate nessa porta e eu vou abrir essa porta. E ele abria. E eu batia e ele abria. Até que chegou o momento da minha entrevista no consulado. Documentação já toda pronta. Glória a Deus, foi difícil. Em maio de 2028, eu agendei a minha entrevista no consulado americano em São Paulo. Fui para a entrevista, crendo que eu já tinha todas as palavras de Deus, eu já estava com toda a documentação, que eu ia ser aceita. E naquela manhã, no meu devocional, o Senhor falou, eu não sou homem para que minta. Foi isso, eu ouvi isso nitidamente, eu não sou homem para que minta. E fui com essa palavra, bem, o Senhor está me falando isso é porque tem algum propósito. E eu fui agarrada nessa palavra para o consulado. Cheguei lá, na entrevista, a hora que eu entrei na fila do meu entrevistador, eu vi ele um pouco mais à frente ali, eu falei, ferrou. Quando eu entrei na fila, eu já sabia que eu ia ser negada. Eu sabia, eu senti a opressão na hora, eu vindo, não sei explicar, gente, eu não sei explicar. Quando eu entrei, eu sabia. Mas, beleza, eu fui, né, respondi as perguntas que ele fez e fui negada. Não sou negada, meu bem. Eu fui negada e tive o meu visto de turista, que eu já tinha desde 2017, cancelado. Eles cancelaram meu visto de turista para que eu não entrasse no país de jeito nenhum. Fui totalmente proibida de entrar no país. Visto de turista cancelado e visto de estudante negado. Fui para casa, abri um buraco no meu chão, tipo, eu caí assim. Eu entrei em casa, eu fechei a porta do meu quarto. Eu tava morando com algumas amigas minhas em São Paulo, que elas abriram a casa delas para eu morar temporariamente, porque eu já tinha entregue meu apartamento. Foi um mover de Deus isso também. Porque quando eu entreguei meu apartamento, eu não sabia para onde eu ia.
E aí aconteceu da porta abrir, eu ficar com elas temporariamente até eu decidir o que ia acontecer, ver o que ia acontecer. E então eu cheguei e fechei a porta do meu quarto, eu chorava, eu gritava com Deus, eu falava: Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor falou comigo, eu tô ficando doida? Será que eu não tô escutando a tua voz direito? Será que eu não escuto? Eu acho que eu tô doida. Eu comecei a entrar em crise de identidade. Eu falei, eu acho que eu não escuto a voz de Deus. Eu acho que eu tô vivendo uma mentira. Basicamente foi isso. Então, eu fiquei um dia inteiro chorando e conversando com Deus, trancada no quarto. Eu não queria comer, não queria ver ninguém. No final do dia, uma das minhas amigas entrou no quarto. Foi corajosa, porque eu não queria falar com ninguém, mas ela entrou no quarto. Debbie, te amo. Ela entrou no quarto, ela, amiga, o que aconteceu? Eu falava pra ela e eu chorava. Eu chorava, e eu chorava. E ela, vamos orar. Porque às vezes você não tem o que falar, vamos orar. Olha o Senhor. E ela encorajava, ela, lembra que o Senhor falou contigo aqui? Lembra que o Senhor falou contigo aqui? Amiga, o Senhor tá contigo. Olha, abre, tenta ver, não olha a derrota, olha tudo que o Senhor já fez. Então, ela me encorajou, relembrou o que Deus já tinha feito, as coisas que tinha, as portas que Ele tinha aberto, aonde Ele tinha me trazido, até aqui Ele me trouxe. Eu falava, mas amiga, não tenho o que fazer, eles me negaram, eu chorava, enfim. Dormi. No dia seguinte, eu acordei, o Senhor me deu uma palavra muito específica. Porque eu estava pedindo, eu falei, Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não receber uma palavra sua. E o Senhor me deu uma palavra no meu devocional em oração. Não é algo que eu vi em nenhum lugar, o Senhor me deu aquela palavra, foi muito forte. Inclusive, eu postei no meu Instagram no dia. Foi uma palavra falando sobre a autoridade, que Ele tem a última palavra. Aí eu conectei a palavra que eu recebi no meu devocional e a palavra que Ele tinha me dado no dia anterior, antes da entrevista. Eu não sou homem para que minta. E Ele falou, eu tenho a última palavra. Eu tô arrepiada só de lembrar disso. Eu tenho a última palavra. Homens podem tentar impedir o plano de Deus, mas eu tenho a última palavra. Você crê? Eu creio, mas, tipo assim, parte de mim queria crer, parte de mim estava duvidando, porque eu já não sabia mais, foi um trauma muito grande para mim. E eu fiquei orando aquela semana, eu falei, Senhor, eu não vou dar nenhum passo se o Senhor não me guiar, se o Senhor não me mostrar. Naquela semana eu tive um sonho, que eu estava aplicando novamente para o visto de estudante. E eu entrava na cabinezinha e era uma mulher na cabine, uma oficial mulher, e eu entregava a documentação para ela com o visto de estudante, mas eu não via se o visto tinha sido aprovado ou não. Eu simplesmente me via dando entrada no visto de estudante, só. Eita Deus, como que ele faz as coisas, né? Ele quer testar a nossa fé mesmo. Vamos ver. Eu vou dar aqui uma dica aqui, vou colocar um negocinho aqui, vamos ver como é que ela vai corresponder a isso em fé. Vamos ver se ela vai ter fé para acreditar que o que eu falei eu vou fazer. Então, eu sinto isso muito forte da parte de Deus. Ele não deixa tudo claro, porque existe o passo de fé que Ele espera de você. Ele responde às nossas respostas. Ela deu um passo aqui, eu vou mostrar mais alguma coisa ali na frente. E ela deu mais um passo, agora eu vou mostrar mais uma coisa. Então, comigo sempre foi assim, eu não sei como é contigo, mas a minha trajetória de fé literalmente sempre foi assim. O Senhor me dava uma palavra, eu agia em cima daquela mínima palavra que eu recebi. Eu não esperava 30 confirmações do profeta, o pastor, não sei das quantas, vir falar comigo. Não, eu recebia e eu agia em cima daquilo. E foi assim que tinha sido até então. E ele me deu novamente um direcionamento, uma palavra e um sonho. E aí eu agi em cima disso, sem saber o fim, mas acreditando que ele iria cumprir aquilo que ele tinha falado. E que se no final tudo desse errado, eu ainda ia estar agindo em fé e ele iria honrar a minha fé. É só isso que eu tinha na minha mente. Senhor, eu tô fazendo isso por ti, em fé. Se fosse por mim, eu já teria desistido, eu tô fazendo em fé. Então, por favor, apenas esteja comigo. Apenas me mostra o que o Senhor quer me mostrar nessa temporada da minha vida. Foi muita lágrima, muita oração, muito jejum para passar essas muralhas, quebrar essas muralhas que vieram no meu caminho. E eu dei entrada de novo no visto de estudante, porém com uma consultoria. Eu recebi uma indicação de uma consultoria de uma grande amiga que tinha passado pela mesma situação. Eu não sabia disso, ela foi me falar depois. Enfim, as coisas foram se conectando.
Eu dei entrada nessa consultoria. Eu não poderia financeiramente pagar, mas eu paguei porque eu tirei o dinheiro de um lugar, coloquei em outro. E dei entrada novamente no visto de estudante. Dessa vez em Brasília. Fui até Brasília, gastei com locomoção, gastei com hotel, tudo. Porque eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra. E aí eu fui, eu lembro que no hotel eu jejuei, eu orava, mas eu orava assim, ó, que meu corpo inteiro tremia. O Senhor permite que a gente entre nesses lugares, porque a nossa oração, ela muda, a nossa intimidade com Deus muda, a nossa confiança muda. Ele permite que a gente passe por esses vales, por esses lugares de instabilidade, de não saber o que vai acontecer, e você vai se entregando sem saber o que vai acontecer. Eu entreguei casa, entreguei minhas coisas, eu tava só com uma mala de roupa, era só o que eu tinha. Mal tinha roupa, as meninas, minhas amigas que moravam comigo, elas me emprestavam muita coisa, porque eu mal tinha roupa para vestir, eu já tinha entregue tudo. Então, eu estava num lugar totalmente de dependência. E aí, nesse dia, eu fui aprovada. Eu fui aprovada e eu sabia que era Deus, e foi um dia muito feliz para mim. Só que a partir daí começou foi dia 1º de julho, né? Eu tinha que estar em Orlando dia 31, dia 1º de agosto, para eu ter tempo, as aulas começavam no dia 28, para eu ter tempo de encontrar casa, de eu comprar o carro que eu precisava, de me estabilizar na cidade, né? Não chegar direto indo para aula, né? Então eu fui um mês antes e aí foram outros passos de fé. Senhor, quem serão as pessoas que vão morar comigo? Aonde que eu vou morar? Que carro que eu vou? Como que eu vou comprar esse carro? Não sei nada. Eu parecia uma criança chegando num país novo, porque tudo era novo, né? Apesar de eu falar inglês, eu não sei como alguém faz uma mudança para um país sem falar o idioma. Assim, é possível? Com certeza, muitas pessoas já fizeram. Mas, meu Deus, eu tive tantas dificuldades, mesmo falando fluentemente o inglês, que, olha, tá de parabéns quem vai sem falar inglês, porque é sofrido, você não sabe nada. Tipo, para você abrir uma conta no banco, é tudo novo. Para você comprar alguma coisa, às vezes no mercado, até isso, né? É diferente a forma, enfim, tudo é novo. Quem já foi morar fora sabe o que eu tô falando. Você tem que aprender a viver de novo. Você tinha uma vida super, tipo, de adulto, e você chega num país novo e você vira uma criança. Peraí, pra onde eu vou? Como é que eu faço isso? Como é que eu ligo a luz? Tipo, como é que eu ligo para a empresa para ligar a luz? Não tem luz na casa, eu preciso ligar a luz da casa, sabe? Tipo, detalhes que é um aprendizado muito grande e é um lugar de muita confiança em Deus também. Né? Então ele me levou para esse lugar. E realmente, o Jesus School foi uma experiência na minha vida. 1 ano de Jesus School, completei agora, em maio. A gente está em junho, então foi 1 ano da minha vida onde eu tive muitas experiências com Deus. E eu quero trazer num próximo vídeo meus aprendizados na Jesus School, aquilo que Deus me mostrou nessa escola. Mas esse vídeo aqui, eu queria tirar exclusivo para contar o meu testemunho. Como que eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos para fazer uma escola bíblica. Como que foi esse processo para mim? Não foi fácil. Passei por muitos momentos onde eu me questionei se era isso. Mas a verdade é que se o Senhor tem uma promessa na sua vida, homem nenhum pode impedir. A única pessoa que pode impedir essa promessa de se concretizar é você mesmo. É a sua falta de fé, a sua falta de preparação, porque o Senhor deu uma palavra. Mas e aí? O que você tem feito? Como você tem agido para que essa palavra que Ele te deu se torne realidade? Talvez o Senhor falou que você vai morar fora. Ok, o que você tem feito para isso? Você tem economizado dinheiro? Você tem estudado inglês? Se preparado para o lugar onde Ele vai te levar? Porque senão Ele pode até te levar, mas você vai apanhar muito se você for despreparado. E muitas vezes aquilo que era para ser uma bênção se torna uma luta, porque a bênção às vezes no tempo errado ou de forma errada, ela pode até mesmo se tornar uma maldição. Por isso que Deus não permite muitas vezes que aconteça na nossa vida, porque Ele espera com que a gente haja em fé sobre as palavras que Ele nos deu. Né? Então saiba que a única pessoa que pode impedir os projetos de Deus para sua vida é você mesmo. Se Deus colocou no seu coração o desejo de fazer um curso, de ir para um país diferente, enfim, uma escola bíblica, assim como eu fiz, se esse é um desejo que está no seu coração, está ardendo no seu coração, saiba que Ele te dá os desejos do seu coração. A palavra em Salmos 34, se eu não me engano,
fala, deleita-se no Senhor e Ele te dará os desejos do seu coração. Essa palavra é interpretada errada muitas vezes, porque quer dizer que o Senhor, quando você está em alinhamento, em obediência, se deleitando nele, o seu coração se torna um com o coração de Deus. Esse lugar de união em Deus que você se encontra, né? Um lugar de obediência, de submissão. E esses desejos que ele tem para sua vida acabam se tornando os seus desejos. Aquilo começa a arder no seu coração e você não entende direito por quê. Então, saiba que é a voz de Deus. É a voz de Deus. Apenas você precisa orar em cima disso agora, pedir confirmação e direcionamento, e ele vai te mostrar, ele vai te mostrar, ele vai te direcionar, assim como ele fez comigo. Então, esse vídeo é para contar o meu testemunho, motivar vocês nos sonhos de Deus, nos projetos de Deus, para vocês. Deixem aqui no comentário se você já passou por algo parecido, se você tem um desejo no seu coração que o Senhor tem falado contigo, me conta aqui na descrição também. Eu vou deixar o link do meu curso de inglês, tanto o curso para conversação, se você quer destravar a conversação, quanto o curso para inglês para cristãos, se você quer aprender inglês através da Bíblia, se esse é o seu desejo, eu posso te ajudar com isso também. Então, enfim, é isso. Deixa seu like, compartilha, and I'll see you next video. Eu vejo vocês no próximo vídeo.